Povo de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja em todos os corações. Bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que você ver essa reflexão, que você for dar uma olhada, você sinta-se acolhido, cumprimentado por mim e também pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Estamos aqui mais uma vez para fazer reflexão do Evangelho de terça-feira, que está em São Lucas, capítulo 5, lá entre as bem-aventuranças, no versículo, a partir do versículo 13. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calçado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Irmãos e irmãs, e para nós, palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nós estamos diante do Evangelho, que está ali no capítulo 5 de São Mateus, que é as bem-aventuranças, e Jesus continua esse diálogo com os seus discípulos, dizendo para eles a importância que eles têm, naquele momento, em todos os momentos da sua existência. Hoje ele diz para os padres, para os bispos, para cada cristão que está sobre a terra, principalmente aqueles que têm a missão de evangelizar, de pregar a palavra, têm a missão de anunciar o reino de Deus. E é um chamado, um alerta. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Se você, ele vai dizer, se o sal perder o sabor, para que serve a não ser pisado pelos homens? E um cristão sem sal, um cristão sem ação, sem o Espírito Santo, sem a vontade e o desejo de anunciar, fica esquecido. Nunca tem que ser lembrado todos os dias, mas fica longe do anúncio. Ele se esconde, ele desiste. Como os muitos discípulos desistiram quando Jesus falava ali que tinha que comer a carne e beber o sangue dele, muitos deixaram Jesus. Perderam o sabor. Deixaram de viver aquilo que Cristo tinha proposto para eles. A mesma coisa é a luz. A luz escondida debaixo de algo não ilumina, não clareia. Um cristão escondido dentro de casa, um cristão, um pregador que deixou de anunciar a palavra de Deus, deixou de participar de um movimento onde tem evangelização, ele abandona, aquela luz deixa de brilhar. Ele continua sendo filho de Deus, continua sendo amado por Deus, mas o brilho da luz apaga, se esconde. É diferente. Claro que todos têm importância. Tudo é importante. As caridades, as boas obras, é importante e necessária. Mas anunciar o Evangelho, falar de Deus, anunciar Deus, a palavra de Deus aos corações, ter a capacidade, a competência espiritual, sempre guiado pelo Espírito Santo, nunca com o humano, de curar corações. Há muitas pessoas doentes, há muitas pessoas necessitadas, não de fome, não de pão, não de comida, necessitado de um perdão, de uma cura interior,
de reconhecer o seu erro, de reconhecer a sua trajetória e retornar, se libertar das perseguições interiores, dos medos, das opressões, das maldições. Quantos precisam de um grupo de oração? Quantos necessitam de um olhar divino através de um pregador, através de um conselheiro, através de um abraço, de uma acolhida, de um sorriso? Quantos precisam ser amados, sentir amada por Deus? Quantas pessoas vivem nesse mundo, meu irmão, minha irmã, escondido porque acha que Deus não ama, acha que as pessoas não gostam dela, que elas são as piores pessoas do mundo. E uma palavra, uma oração, uma posição de mãos, uma pregação feita segundo o Evangelho, a vontade de Deus. Muitas pessoas são libertas. Meu irmão, nunca se esconda da missão que Deus te deu. Nunca seja um daqueles apóstolos que deixaram Jesus naquele momento, que achou aquilo muito forte e abandonaram o Senhor. Mas os que seguiram Jesus enfrentaram todas as tribulações e venceram. Foram mortos, martirizados, mas isso não foi o fim de tudo. No lugar daqueles homens que estavam sendo martirizados, Jesus já tinha outros, Deus já tinha outros para segui-lo. E foi assim durante todos os séculos, 2000 anos, a igreja vem sendo reconstruída por aqueles que vão se envelhecendo, vão indo embora, né, ou não conseguem mais trabalhar na igreja. Deus coloca outros. E hoje, meu irmão, eu e você, daqui anunciamos a Boa Nova, e todos os outros, dos grupos de orações, dos movimentos religiosos, principalmente aqueles movimentos carismáticos, novas comunidades, que trabalham sobre a evangelização. Você foi chamado para evangelizar. Você foi chamado para ensinar. Você foi chamado para curar, para salvar. Eu fui curado quando entrei no grupo de oração. Tive a graça de encontrar um grupo de oração e ser curado através dele. Claro que com ele eu fui a muitos lugares, muitos movimentos, muitos encontros. Tudo me ajudou a ter uma vida transformada, a ter fé, a ler a Bíblia. Eu não li a Bíblia. Fui um pregador de oração, de congressos, de reuniões, de todos os movimentos da igreja, da RCC, que eu me encontrei com a palavra, que eu aprendi a amar a Eucaristia, que eu passei a ter prazer em ler a Bíblia, de participar das Santas Missas, de ir nos encontros. Um dia eu vou passar, claro que eu não sou nada diante de grandes pregadores da RCC que nós temos por aí, que são maravilhosos, fantásticos. Eu apenas prego um grupo de oração pela misericórdia de Deus. Mas todos nós vamos passar. Enquanto nós estivermos aqui, não baixe a guarda, não deixe a sua luz apagar, não deixe o seu tempero acabar, porque alguém disse alguma coisa, porque você ficou chateado com isso, chateado com aquilo, você não merecia aquilo. Quantos irmãos eu conheci que foram professores, que foram exemplo para mim? Alguns nem na igreja não vai mais. Não sei o motivo, talvez decepção, talvez orgulho. Muitas vezes o orgulho que nós temos nos afasta da graça de Deus, porque nós achamos que nós temos a razão de tudo, que nós somos os melhores, e acabamos afugentando outras pessoas ou desistindo. Nem missa. Pessoa que era uma labareda espiritual dentro do grupo de oração. Pessoas que era para mim um exemplo de servo, uma sabedoria incrível, pregadores maravilhosos, intercessores. Claro que alguns estão na igreja, graças a Deus, mas alguns não.
músicos, cantores, perderam o brilho, se esconderam debaixo da cama, dentro do quarto. Não cantam mais, não pregam mais, não intercedem mais. Irmão, irmã, eu e você, que somos pregadores, músicos, intercessores, seja lá qual for o seu papel dentro da igreja, dentro do grupo de oração, não se esconda, não perca o sabor, não desista, porque a missão foi dada para você por Deus. Foi Deus quem deu essa missão. Não sinta vergonha, não tenha medo. Volte. Se você está afastado, volte. Jesus está falando, volta. Junte-se a nós. Não porque somos os melhores, mas porque as pessoas precisam de pessoas como eu e você, com coragem, com sabedoria, com discernimento, com amor, misericórdia e cuidado. Que Deus, o nosso Deus, que nos deu essa missão, nos socorra e não permita que nós percamos o sabor da igreja, o sabor da vida espiritual, o desejo de evangelizar, de cuidar do rebanho de Deus. Amém? Um abraço, fique com Deus. Espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco daquilo que a palavra quer nos dizer. Amém, amados? Um abraço, fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.